Boa noite, amigos ceareiros do Centro Espírita Cearense. As dificuldades que nos ocorrem resultam de alguma causa anterior, do equívoco de nossas ações, podendo mesmo ser uma prova para a atual existência ou expiação de faltas cometidas em existências pretéritas. Em geral, só vemos o mal presente, esquecendo as consequências que advirão no futuro. Por isso, é necessário suportar com coragem as atribulações da vida. A Boa Nova nos encoraja a vencer os desafios, submetendo-nos à vontade de Deus, que com sua bondade e misericórdia nos concede muitas benesses. Assim, queremos expressar nossa gratidão pelos bons pensamentos que nos inspiras, pela sua proteção e ensinamentos que sintetizam a prática da fraternidade. Muita paz. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos dar início a mais um Evangelho. O de hoje está no capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 14. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por forma, a crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também não ensinaram a doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não havia gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma opinião mais geral para assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritas. Veja-se na introdução, o parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do cristianismo e do espiritismo. O Evangelho de hoje tem como mensagem a máxima do Cristo: não vim trazer a paz, mas a divisão. O texto inicia com uma breve historicidade, nos informando que Jesus chega justamente quando o paganismo estava declinando. Mesmo com a ideia de um Deus único naquela época já, o paganismo ele ainda transitava como interesse pessoal no coração daquela gente, daquela época. Então, vê-se aqui que as pessoas nesse período usavam sua fé em contrapartida ao que os deuses poderiam lhe proporcionar. E Jesus chega justamente para iluminar as mentes e os corações frios do povo que não tinha perspectiva de uma vida futura. E aqui surge a pergunta: o que essa divisão que Jesus disse trazer quer nos dizer?
como mensagem para nossos corações, nós podemos entender que, assim como o cristianismo floresceu sobre as ruínas do paganismo, Jesus sempre surge sobre as ruínas de nossas caminhadas, justamente nos momentos em que já não temos mais esperança e apenas seguimos buscando contrapartidas e sem perspectivas. Muitas vezes, essas caminhadas infelizes se transformam em ruínas, se caracterizam pela busca do sucesso que nosso amor próprio quer, pelos bens materiais que incansavelmente buscamos, pelas nossas vaidades que vão alimentando as satisfações também pessoais, e pelo nosso orgulho que nós sempre colocamos no lugar da humildade, por aquele desejo de poder, de prestígio que vão corroendo nossas almas. Então, todas essas ideias nós podemos entender como fantasias e como devaneios que vão se acumulando em nosso caminho e que vão deixando nossas vidas em ruínas. E a gente entende que mesmo diante de uma trajetória repleta de glórias aqui neste plano material, nós continuamos com os corações vazios e tendo neles uma escuridão também ali transitando. E é nesse momento que surge Jesus como um sol radioso, e assim também surge o seu Evangelho. Ele nos estende a mão e vai iluminando, assim como no passado ele fez, as nossas mentes e corações. E é assim que nós podemos interpretar esse Evangelho de hoje. E mesmo diante das ruínas que nós proporcionamos para nossas vidas, do sofrimento que vai nos consumindo, nós não podemos ter dúvida. O Mestre Divino, ele acredita em nós. Ele vai nos amparando, vai nos sustentando a coragem, nos inspirando a esperança, e com a ternura que ele tem, ele vai fortalecendo essa nossa fé, que é tão vacilante, mas ele vai dizendo com muita ternura: confia em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muita paz. Diante de nossas fragilidades, oramos, acreditando que nossas rogativas não serão inúteis, pois as preces, quando feitas de coração, com fervor, nos encorajam a suportar nossas provas sem desânimo, com resignação. Nos fazem experimentar uma sensação de alívio. Nesse momento, vibrando por nossos irmãos enfermos, te rogamos, ó Pai, enviar teus mensageiros, benfeitores espirituais, para fluidificarem essa água que ora será consumida, nela adicionando os elementos necessários que servirão de bálsamo para as enfermidades físicas e espirituais. Nós te agradecemos pelos eflúvios divinos que nos encorajam e amenizam as tempestades. Assim seja.